Olá meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a gripe espanhola. Por que a gripe espanhola tem esse nome, sendo que ela não surgiu na Espanha? Você sabe quantas mil pessoas a gripe espanhola matou em todo o mundo? E qual foi o presidente do Brasil que morreu vítima de gripe espanhola? Você sabia disso? E como que ela chegou ao Brasil? Então você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora. A gripe espanhola, ela surgiu em 1918, já no finalzinho da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra começa em 1914, termina em 1918. No finalzinho de 1918 surgiu essa pandemia da gripe espanhola. Por que ela ficou conhecida como gripe espanhola, sendo que ela não surgiu na Espanha? E onde ela surgiu então? A gripe espanhola, o que se tem notícia é que ela surgiu no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e em Detroit. Um grupo de soldados americanos que embarcou para a Primeira Grande Guerra, já no finalzinho de 1918, quando eles embarcaram ali no Kansas, eles já estavam contaminados com o vírus da gripe espanhola. Ao chegar na Europa, contaminaram mais pessoas. Na cidade de Detroit também, foram registrados ali várias pessoas também já contaminadas pelo vírus da gripe espanhola. Quando esses soldados chegaram na Europa, como eles contaminaram várias outras pessoas, vários outros soldados, as tropas ali que estavam em guerra, quando esses soldados retornavam para o seu país de origem, e ali eles disseminavam essa pandemia aí da gripe espanhola. A gripe espanhola matou em todo o mundo, aliás, na Europa, mais de 50 milhões de pessoas. A pergunta é, por que a gripe espanhola tem esse nome, sendo que ela não surgiu na Espanha então? Pelo seguinte, os países que estavam envolvidos na guerra, a imprensa desses países, ela sofria uma forte censura. Então elas não podiam noticiar todos os fatos que estavam acontecendo. Por esse motivo, então elas não podiam, a imprensa desses países não podia noticiar a pandemia da gripe espanhola. A Espanha, como ela não passava, não estava envolvido na guerra, os jornais da Espanha, a imprensa espanhola, foi quem começou a divulgar os primeiros casos de gripe espanhola. Por isso que ela recebeu esse nome de gripe espanhola, pelo fato da imprensa espanhola divulgar essa pandemia. Na época da gripe espanhola não havia assim, um medicamento ou uma vacina que, vamos dizer assim, parasse com esse vírus, que trouxesse uma solução. Na cidade de Filadélfia, por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de soldados também que estava se preparando para ir para a guerra, eles faziam um desfile ali nas ruas ali da cidade de Filadélfia, e depois que eles embarcaram para a Europa, nessa cidade foram contaminadas várias pessoas. Para você ter uma ideia, em 6 meses, na cidade de Filadélfia, morreram 16 mil pessoas. A pergunta é, como que essa pandemia chegou ao Brasil? Da seguinte maneira, ela chegou através do Demerara. Você já viu falar de um açúcar chamado Demerara? Pois é, não tem nada a ver com açúcar não. Demerara foi um navio que saiu do Reino Unido, ali da Inglaterra, passou por Lisboa, capital de Portugal, e veio para Recife. Chegando em Recife, desembarcou várias pessoas ali que já estavam contaminadas com esse vírus. Aí esse navio saiu de Recife e foi para Salvador. Salvador já foi a primeira capital do Brasil. Lá desembarcou mais pessoas. E ele atracou no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Quando as pessoas desembarcaram ali, como já havia várias pessoas contaminadas nesse navio, ao chegar no Rio de Janeiro, então contaminou muitas pessoas ali na cidade do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro foi a cidade mais afetada. No Rio de Janeiro, essa pandemia, ela tomou conta da cidade. O que as autoridades faziam para que o menor número de pessoas fossem infectadas? Então eles evitaram
isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil, das pessoas fazerem aglomeração. Então, eles tiveram que tomar uma atitude rígida. Por exemplo, o Senado foi fechado, o Congresso foi fechado, igrejas, bares, teatros, tudo que pudesse evitar aglomeração tiveram que ser fechado. Só que não se encontrava uma vacina, um remédio para combater essa gripe. O que os médicos receitavam? Na época que no Brasil receitavam a quinina. O que é quinina? Quinina é um alcaloide retirado de uma árvore. Esse alcaloide tem assim, um gosto amargo. Só que a quinina não resolveu também. Então as pessoas no desespero tomavam 51 com limão, achando que ia resolver o problema. Também não resolveu o problema. E a pandemia se alastrou pelo Brasil, norte do Brasil, Amazonas, Nordeste, região Sul e Sudeste. No Rio de Janeiro, 16 mil pessoas foram mortas em menos de 6 meses. De tão terrível que era essa pandemia. Em São Paulo, teve menos pessoas mortas, chegou ao número de 5.300. A região norte do Brasil, o Amazonas, teve várias pessoas infectadas, um número de mortes muito grande. São Paulo e Rio de Janeiro, o problema era tão sério que não havia nem caixões mais para sepultar as pessoas. Não existia médico suficiente. Os coveiros trabalhavam dia e noite para poder enterrar as pessoas, mas não conseguiam e virou um caos total. Inclusive, se você não sabe, a gripe espanhola matou um presidente do Brasil. Muita gente não sabe disso, mas é verdade. Ele foi eleito ali em 1918, já no finalzinho, e assumiu o cargo em 1919. Mas como ele foi afetado pela gripe espanhola e veio a falecer, então quem teve que assumir o cargo dele foi o vice-presidente. O presidente que morreu foi o Rodrigues Alves, e o vice que assumiu foi o Delfim Moreira. Teve que assumir o cargo no lugar dele, porque infelizmente o presidente morreu vítima de gripe espanhola. Agora que você sabe tudo isso e muito mais, você agora se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe um comentário aí também que eu vou responder todas as pessoas que comentarem, eu respondo para você, ok? E manda este vídeo também para os seus amigos para que eles possam ter conhecimento do que foi a gripe espanhola, quantos ela matou na Europa, no Brasil, como ela chegou aqui e qual foi o presidente do Brasil que morreu vítima dessa pandemia. Até a próxima.